Meus amores, tudo bom? Tudo bom? E aí, como estão? Vamos começar um assunto novo, belezinha? A gente vai começar a falar agora de ligações químicas. Vamos entender como os átomos se unem e por que eles se unem por meio das ligações químicas. Vamos falar quais os tipos de ligações químicas, entender um pouquinho como elas acontecem, quais são os compostos que elas originam, belezinha? Então vamos lá. Café. Galera, antes da gente falar dos tipos de ligações, de como elas acontecem, a gente precisa falar um pouquinho a respeito da estabilidade de um átomo. Para isso, a gente tem que entender a teoria do octeto, ou regra do octeto, belezinha? Então vamos lá. Tem uma lei na natureza, ela não chama lei da preguiça universal, essa daí é um apelido carinhoso que nós demos para ela, mas tem uma lei na natureza que diz que tudo tende ao estado de menor energia, consequentemente de maior estabilidade. A relação, falando da química, da física, a relação entre energia e estabilidade é inversamente proporcional. Para um sistema ser estável, ele precisa ter uma quantidade pequena de energia. Tá? Então, quanto menor a quantidade de energia de um sistema, mais estável ele é. Quanto maior a quantidade de energia acumulada nesse sistema, menos estável ele é. E na natureza, tudo tende ao estado de menor energia. Tá? Todos os fenômenos físicos e químicos, eles acontecem buscando uma quantidade menor de energia no sistema. Belezinha? É por isso que as ligações químicas vão acontecer. Os átomos, galera, eles se ligam para aumentar a estabilidade por causa da diminuição do conteúdo energético. Então, um átomo sozinho, um átomo isolado, ele tem uma quantidade muito grande de energia. E isso não é legal, pensando em estabilidade. Quando eu tenho dois átomos isolados, com uma quantidade muito grande de energia acumulada, a intenção desses átomos vai ser ligar. Então, um átomo vai se ligar ao outro, liberando o excesso de energia e, consequentemente, tornando-se mais estáveis. Então, dois átomos isolados, excesso de energia, pouca estabilidade. Quando eles se unem, eles liberam esse excesso de energia e ficam mais estáveis. A função da ligação química é conferir estabilidade para os átomos, através da diminuição do conteúdo energético. Então, os átomos, pensando aí então no que vai interessar para a gente, galera, que é olhar para a última camada da eletrosfera, é lá que acontece tudo. Os átomos, eles adquirem estabilidade fazendo essas ligações químicas, ficando com 8 elétrons na camada de valência. Então, o intuito de uma ligação química da união entre átomos, dois ou mais átomos, é adquirir estabilidade. De que maneira os átomos adquirem estabilidade? Quando eles ficam com 8 elétrons na última camada. Isso que confere estabilidade a um átomo. Por isso que a gente chama de teoria ou regra do octeto. A teoria do octeto diz que para um átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Para um átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Guardou? Então vamos lá. Pensando, vamos um pouquinho mais além, galera. A gente já falou de distribuição eletrônica, né? Tabela periódica. Deixa uma pergunta para vocês e já vou responder essa pergunta. Quem são os átomos que possuem 8 elétrons na camada de valência?
A gente tem um grupinho de átomos na tabela periódica que já possui 8 elétrons na camada de valência sem precisar se ligar com ninguém. Os outros átomos vão precisar se ligar nessa busca pelos 8 elétrons. Mas tem um grupinho ali que não precisa se ligar com ninguém, galera, porque eles já têm 8 elétrons na última camada. Eles já são estáveis. Quem são esses caras? Quem são esses caras? Os gases nobres. Lembra os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio? Dá uma olhadinha aqui, ó. O hélio eu já vou falar dele, calma, peraí. O neônio, galera, a última camada dele é a L. Ele tem 8 elétrons na última camada. Argônio, camada M é a última, 8 elétrons. Criptônio, a última é a N, 8 elétrons. Xenônio, O, 8 elétrons. Radônio, P, 8 elétrons. Todos esses gases nobres que estão lá na família 8A ou 18 da tabela, lá na última coluninha da tabela, eles já têm 8 elétrons na última camada. Isso significa que eles são estáveis sozinhos, isolados. Não tem necessidade de um gás nobre se ligar com outro átomo. Estou dizendo que não tem necessidade. Não estou dizendo que isso não acontece em hipótese alguma. Tá? Posso afirmar para vocês que existem compostos químicos, tá? Onde eu tenho um gás nobre ligado com outro elemento químico. Por exemplo, nós temos óxido de xenônio, que é o xenônio ligado com oxigênio, o pentacloreto de xenônio, que é o xenônio ligado com cloro. Tá? Existem compostos onde o gás nobre faz ligação química, beleza? Mas não se preocupem com isso. Pra gente, pro que nos interessa é gás nobre não faz ligação química porque já tem 8 elétrons na última camada. É isso que vai interessar pra gente. Só comentei desses compostos, da existência desses compostos, para um dia, lá na frente, se você vê um pentacloreto de xenônio, você não assustar, beleza? Para não dizer que eu contei mentira para vocês lá na frente. Mas, por enquanto, a gente vai usar a ideia de que gás nobre não faz ligação química porque ele já é estável. Belezinha? Então, olha, ó, pelo fato de já possuírem a camada de valência completa com os 8 elétrons, beleza? Teoria do octeto, os gases nobres não precisam se ligar a nenhum outro átomo. Se você oferecer condições necessárias, eles se ligam, mas não precisa, eles vivem muito bem sozinhos, isolados, belezinha? Eles já são estáveis pelo fato deles terem a camada de valência completa. Vamos falar um pouquinho aqui das exceções à teoria do octeto, galera. Inclusive falar do hélio. Tá? Alguns átomos não conseguem ficar com 8 elétrons na última camada. Principalmente os átomos do primeiro e segundo período da tabela periódica, das duas primeiras linhas da tabela. Tá? Por que isso? Porque eles não têm camada suficiente, a eletrosfera não tem tamanho suficiente para comportar 8 elétrons. Então, alguns átomos se estabilizam com menos de 8 elétrons na última camada. São as exceções à teoria do octeto. Quem são esses caras? Hidrogênio. Galera, o hidrogênio só tem uma camada, só tem a camada K. E a gente sabe que na camada K só cabe 2 elétrons. Tá? Se só cabe 2 elétrons, ele vai ficar estável com 2 elétrons. Então, o hidrogênio e o hélio, que também está no primeiro período, que também só tem uma camada, a K, eles ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Não dá conta de ter 8, é 2. Então, hidrogênio e hélio, 2 elétrons na camada de valência. O lítio, galera, que está na família 1A, no segundo período, também fica estável com 2 elétrons. Ele vai ter tendência a perder um elétron, formando um cátion, e ficando estável com 2 elétrons na última camada. O berílio
fica estável com 4. Tá? A gente vai ver que o berílio, apesar de ele ser um metal, ele tem uma tendência grande a fazer uma ligação iônica, vai ter casos que ele vai fazer ligação covalente e vai ficar estável com 4 elétrons na última camada, beleza? E o boro fica estável com 6 elétrons. Então, cuidado com esses elementos aqui, hidrogênio, hélio, lítio, berílio e boro. Eles são exceções à teoria do octeto. Os outros elementos químicos ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência, porque a eletrosfera deles já tem camada suficiente para poder alocar esses elétrons. Belezinha? Então vamos lá. Vamos falar agora dos tipos de ligações químicas. Então nós vimos por que os átomos se ligam. Para ficar estável. Então, o átomo se liga para ficar estável. De que maneira ele fica estável? Com 8 elétrons na última camada. A busca dos átomos, galera, vai ser unir um átomo no outro para tentar ficar com 8 elétrons na última camada. Com as suas exceções, né? Aquelas exceções que a gente acabou de falar, ficam estáveis com menos de 8 elétrons na última camada. O resto vai se ligar sempre buscando ficar com 8 elétrons na última camada, belezinha? Vamos falar então do primeiro tipo de ligação química. Tá? A gente vai ver agora, dependendo de quem é o elemento químico, das suas características, a gente pode ter um tipo diferente de união, beleza? A gente vai falar de 3 tipos de ligação química, 3 formas que os átomos encontram para se unirem. Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Belezinha? O intuito nosso vai ser conseguir identificar, depois olhando para os compostos, para as fórmulas das substâncias, identificar o tipo de ligação que essas substâncias fazem. Sussu? Então vamos falar primeiro da ligação iônica. Presta atenção no nome. Iônica. Vai ter íon em algum momento. Lembrando, íons, cátion e ânion. Vai ter íon em algum momento, por isso que ela é iônica. Vamos ver esse esqueminha aqui, ó. Os metais, falei isso para vocês já, tá? Tem tendência para ceder ou perder elétrons. Quando um metal perde elétron, ele se transforma em um cátion. Os ametais têm tendência para receber ou ganhar elétrons. Quando um ametal recebe elétron, ele se transforma em um ânion. Então tá aí, ó. Tô falando de átomo ganhando e perdendo elétron. A ligação entre um metal e um ametal acontece com transferência de elétrons. O termo-chave para definir a ligação iônica, galera, é transferência de elétrons. Na ligação iônica vai acontecer a transferência de elétron de um átomo para outro. Mais especificamente, a transferência de elétron de um metal para um ametal. Metal perde elétron e transfere esse elétron para o ametal. Quando o metal perde elétron, ele se transforma em cátion, e quando o ametal recebe esse elétron, ele se transforma em ânion. Então eu preciso, galera, para rolar uma ligação iônica, para os átomos se unirem através da ligação iônica, eu preciso de um metal querendo perder elétron e um ametal querendo ganhar elétron. Quando o metal perde seu elétron, ele transfere esse elétron para o ametal. Formei cátion, formei ânion. Cargas opostas, positivo e negativo. O que acontece com cargas opostas? Se atraem. O que vai manter o cátion e o ânion unido vai ser a atração eletrostática. A atração positivo-negativo. Como que acontece a ligação iônica, então? Metal quer perder elétron, ametal quer ganhar elétron. Metal transfere seu elétron para o ametal. Cátion, ânion. Atração
eletrostática. Cargas opostas se atraem. É assim que se forma a ligação iônica. Belezinha? Vamos ver exemplos, né? Vamos ver como que isso acontece nos átomos, olhando para a eletrosfera, olhando para a última camada. Exemplo. Vamos para exemplo mais clássico de ligação iônica, mais clássico do universo. Sódio, galera. Peguei o átomo de sódio, número atômico 11, está neutro, 11 elétrons esse cara tem. Fiz a distribuição eletrônica dos 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Destaquei aqui o 3s1 como sendo a última camada, beleza? Que o que me interessa é o que está acontecendo na camada de valência. Então, a última camada é a terceira. Tenho um elétron na terceira camada, na última. Um elétron na camada de valência. Beleza. O sódio, como um bom metal, ele vai ter a tendência a perder elétrons, beleza? Pensem aqui comigo, ó. Se ele perder, se ele mandar embora, tá? Esse perder significa que ele vai transferir isso para alguém, galera. Não é, perdeu o elétron foi para o além. Não, não tem além na química, tá? Se uma espécie química perdeu o elétron, a outra vai ter que receber. Então, eu sempre vou precisar de um cara que perde e um cara que ganha, tá? Não vai ter, o elétron foi embora para além. Não. Então, aqui, o sódio, ele vai doar, ele vai transferir esse elétron para um ametal, para uma espécie química que quer receber elétrons. Olha aqui, se ele perder esse elétron da última camada, perdeu, acabou, mandou embora. A terceira camada, não tem mais ninguém. Quem passa a ser a última camada? A 2, galera. A camada 2 passa a ser a camada de valência. Quantos elétrons ele vai ficar, então, na camada de valência? 2 no subnível S, 6 no subnível P. 8 elétrons. Quando o sódio transfere esse 1 elétron da camada 3 para outro átomo, a camada 2 passa a ser a camada de valência e ele fica com 8 elétrons na camada de valência. Vai ficar estável, beleza? Então, olha, ó, ele perde, nesse processo de perder um elétron, ele vai se transformar no cátion Na+. Tá? Então, além dele ficar estável com seus 8 elétrons na camada 2, que passou a ser a camada de valência, ele se transformou no cátion sódio. Vamos olhar para o cloro, é um ametal. Ametal tem tendência a ganhar elétrons, galera. A última camada do cloro é a camada 3 também. E ela tem 2 com 5, 7 elétrons na última camada. 7 elétrons na última camada. A intenção é ficar com 8. Pô, será que se eu ganhar um elétron, não resolve meu problema? Resolve. Não por acaso, tá ali, ó, 7 elétrons na camada de valência, se ele ganhar um elétron, resolve o problema. Não por acaso, esse átomo de cloro, que quer ganhar um elétron, encontra o átomo de sódio que está querendo doar um elétron. Oxi, um átomo quer doar, o outro quer receber. Tá feito. Quando o átomo de sódio transfere esse 1 elétron para o átomo de cloro, o cloro fica estável com 8 elétrons na última camada, então 2, 5 mais 1, 8, e se transforma no ânion cloreto, Cl-, porque ele ganhou um elétron. Então, ó, galera, metal vai doar elétrons, ametal vai receber elétrons. Se eu aproximar metal de ametal, está feito o processo da ligação iônica. O metal vai transferir o elétron para o ametal. Metal se transforma em cátion, ametal se transforma em ânion. Vamos representar isso aqui, ó. Essa representação onde eu coloco o símbolo do elemento
e os elétrons da camada de valência, simbolizados por pontinhos ou por xizinho, é chamado de fórmula de Lewis. Tá? Então aqui eu representei o sódio, que tem um elétron na última camada. E aí representei o cloro, que tem 7 elétrons na última camada. Beleza? O que aconteceu aqui? O sódio transferiu seu elétron para o cloro. O sódio se transformou no cátion sódio, Na+, e o cloro agora tem, ó, os 8 elétrons na última camada, porque o elétron que era do sódio agora é dele. O sódio deu um elétron para ele. Toma, é seu esse elétron. Ele se transformou no ânion cloreto. Carga positiva e carga negativa vão se manter atraídas. Força eletrostática. Quem que eu formei? O NaCl. A gente representa a fórmula da ligação de um composto formado por ligação iônica, colocando só os símbolos dos elementos e o número de átomos desses elementos. Aqui é um sódio e um cloro, beleza? Dica do coração que a gente vai usar bastante, galera. Para escrever a fórmula de um composto iônico, e a gente vai ver que não vai ser só para composto iônico, a gente escreve primeiro o cátion. Tá? Você pode perguntar para mim, professora, mas faz diferença eu escrever o cátion ou o ânion, aí ou o ânion ou o cátion? Faz muita diferença. Sempre, sempre, sempre a gente vai escrever primeiro o cátion e depois o ânion. Isso vai ser importante lá na frente, na hora que a gente for falar de funções inorgânicas, de ácido, base, sal e óxido. Belezinha? Então, sempre o positivo, depois o negativo. Tá? Só para falar para vocês, NaCl, cloreto de sódio, galera, é o principal componente do sal de cozinha. Belezinha? É o exemplo mais clássico que vai aparecer em todos os lugares. Sussu, tranquilinho, então, como acontece o processo de ligação iônica? Outra dica do coração, galera. Como eu vou saber quantos elétrons um metal perde ou quantos elétrons um metal ganha? Isso tem a ver com a família com que o átomo está localizado. Metais que estão na família 1A, primeira coluna da tabela, eles têm um elétron na última camada. A tendência vai ser perder um elétron. Metais da família 2A têm 2 elétrons na última camada. A tendência deles vai ser perder os 2 elétrons. Metais da família 3A, 3 elétrons na última camada. A tendência vai ser perder os 3 elétrons. A família 4A, que é a família que tem o carbono, a gente vai ver que não vai rolar muito essa ideia de ganhar ou perder elétron. A família 4A vai ter uma tendência a compartilhar seus elétrons, a dividir seus elétrons. Tá? A metais, galera, família 5A, 5 elétrons na última camada, vai ter tendência de ganhar 3. Família 6A, 6 elétrons na última camada, tem tendência de ganhar 2, para ficar com 8. Família 7A, 7 elétrons na última camada, que é o caso do cloro, a tendência vai ser ganhar 1 elétron. E família 8A, gás nobre, não ganha e não perde. Já está todo mundo feliz com seus 8 elétrons na última camada e o hélio com seus 2 elétrons na última camada. Beleza? Vou falar um pouquinho para vocês da estrutura do composto iônico, galera. Então, olha, a primeira coisa. Os compostos formados por ligações iônicas, eles são chamados de compostos iônicos. A gente não chama de molécula. A gente vai ver que molécula é um composto formado por ligação covalente. Belezinha? Então, quem faz ligação iônica é um composto iônico. Tá? Depois, essa interação entre os íons não vai acontecer entre um cátion e um ânion, um sódio e um cloreto.
não é só um cátion e um ânion, galera. A gente vai ter uma grande quantidade de cátions e ânions se atraindo. Quando eu tenho essa grande quantidade de cátions e ânions se atraindo, a gente tem a formação de um aglomerado de íons com uma forma geométrica definida, que na maioria das vezes é um cubo, belezinha? Esse cubo formado por muitos cátions e ânions é chamado de retículo cristalino e é uma característica das substâncias sólidas. Compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, beleza? Exemplo, como eu acabei de falar, quando a gente fala do cloreto de sódio, do sal de cozinha, se você pegar um grãozinho de sal, você vai conseguir observar que ele tem a forma de um cubinho. Não tem nesse grãozinho de sal um cátion e um ânion, galera. A gente tem muitos cátions e muitos ânions, milhões de cátions e ânions, milhões de cátions sódio mais, milhões de ânions cloreto, formando um cristal. Por isso que a gente chama de retículo cristalino, beleza? Aqui eu tenho a estrutura simplificada de um retículo cristalino do cloreto de sódio. Então tá aqui, ó, os átomos em roxo é o cátion sódio e o verdinho é o ânion cloreto. A gente pode ver que eles vão se organizando formando cubinhos e esses cubinhos vão se unindo formando cubos maiores. Essa estrutura cúbica a gente chama de retículo cristalino, que é o aglomerado de cátions e ânions. Belezinha? Então, só para mostrar para vocês que os compostos iônicos não se organizam em moléculas, que a gente vai ver na ligação covalente. Eles se organizam em retículos cristalinos. Sussu? Falar rapidinho de uma outra possibilidade de ligação iônica. Tá? No geral, ligação iônica ocorre entre metal e ametal. Mas pode ter um caso específico onde a ligação iônica vai ocorrer entre um metal e o hidrogênio. O hidrogênio é um cara que, dependendo da situação, ele pode fazer ligação iônica ou covalente, beleza? Na ligação iônica, ele vai aparecer formando um hidreto metálico, onde ele vai ganhar, pelo amor de Deus, onde ele vai ganhar um elétron do metal, belezinha? Então, o hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é um S1, ele tem um elétron na última camada, beleza? Esse momento, galera, de ligação iônica do hidrogênio é o único momento onde o hidrogênio ganha um elétron. O hidrogênio vai ter uma tendência muito maior a compartilhar elétron fazendo ligação covalente e aí depois na quebra da ligação covalente de perder elétron, beleza? Mas existe um momento na vida do hidrogênio que ele ganha elétron, que é na formação da ligação iônica com um outro metal, beleza? Então o hidrogênio vai ganhar um elétron. Sempre que alguém ganha um elétron, se transforma em ânion, que é o ânion H-. É estranho esse cara? É estranho? É, a gente não está acostumado. Mas ele existe quando o hidrogênio encontra um metal querendo perder elétrons. Peguei o potássio, um elétron na última camada. A última camada dele é a 4, ele tem um elétron. A tendência do potássio vai ser perder esse um elétron. Ele vai transferir esse um elétron para o hidrogênio. Quando ele transfere esse um elétron para o hidrogênio, ele se transforma no cátion potássio, no K+, beleza? Mesmo esquema que a gente viu no NaCl. Tenho cátion e ânion, escreve sempre primeiro o cátion, depois o ânion. Eu tenho a formação do KH, que a gente chama de hidreto de potássio. Pode acontecer a mesma coisa com o hidrogênio e o sódio, eu formo o NaH, que é o hidreto de sódio. Pode acontecer o hidrogênio com o cálcio, eu formo o CaH2, que é o hidreto de cálcio. Tá? Então presta atenção, esse é o único momento onde o hidrogênio pode fazer uma ligação iônica, onde o hidrogênio pode ganhar um elétron. É difícil aparecer hidreto metálico, tá? Mas
Tá aí. Acho interessante a gente comentar que eles existem pelo menos, beleza? Então, galera, em relação à ligação iônica, resumindo, a ligação iônica, ela é uma ligação onde ocorre transferência de elétrons, é isso que define a ligação iônica. Eu tenho a formação de cátion e ânion nesse processo de transferência de elétrons, e o cátion e o ânion vão se manter unidos através da atração eletrostática. Belezinha? Esse é o resuminho do processo de ligação iônica. Quem faz ligação iônica? Metal e ametal, mais comum, e metal e hidrogênio, galera. Guardem essas informações. Quem faz ligação iônica? Metal com ametal ou metal com hidrogênio. A gente nunca vai ver dois metais ou dois ametais ou ametal com hidrogênio fazendo ligação iônica. Aí são outros tipos de ligação. Beleza? Para finalizar, vamos falar rapidinho de como a gente monta a fórmula de um composto iônico. Tá? Vamos pegar como exemplo aqui o Al2O3, o óxido de alumínio. Alumínio, ele está na família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada, a tendência dele é perder esses 3 elétrons e formar o cátion alumínio 3+. O oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons na última camada. Para ficar com 8, ele vai precisar ganhar 2 elétrons, formando o ânion, oxigênio 2-. Se eu aproximo o cátion e o ânion, eu tenho atração eletrostática unindo esses caras. Só que eu preciso ter noção, galera, de quantos cátions e quantos ânions eu tenho no composto. Não estou falando lá do retículo cristalino, que são milhões de cátions e ânions. Mas eu estou falando para a gente olhar, para a gente montar a fórmula básica. Tá? A fórmula ela mostra a quantidade mínima necessária de átomos para eu formar o meu composto. Como que a gente faz a fórmula? Escrevo o cátion primeiro, depois escrevo o ânion. Vou pegar a quantidade de cargas do cátion e do ânion e vou cruzar essas informações. O que era a carga do cátion vira índice do ânion. O que era a carga do ânion vira índice do cátion. A gente chama esse processo de regra do escorrega, beleza? Então, escreveu o cátion com a sua carga, escreveu o ânion com a sua carga e escorrega as cargas. Não precisa escorregar o positivo e o negativo, escorrega só os números. Quando eu faço isso, eu consigo obter a fórmula do composto. Eu sei que eu preciso, para montar a estrutura mínima do meu composto iônico, de 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio, para que a transferência de elétrons aconteça e o composto como um todo fique neutro. Belezinha? Então, construí a fórmula do óxido de alumínio, Al2O3. Não adianta só escrever a LO, galera. Para montar a fórmula de um composto iônico, tem que fazer essa regrinha de escorrega. Outro exemplo, para finalizar, CaS, que é o sulfeto de cálcio. Mesma ideia, cálcio, família 2A, 2 elétrons na última camada. Como um bom metal, vai perder os 2 elétrons, formando o cálcio 2+. Enxofre, família 6A, 6 elétrons, igual ao oxigênio, ganha 2 para ficar com 8, forma o ânion S2-, que é o sulfeto. Vamos montar a fórmula desse composto, usando a regra de escorrega. Escreve o cátion, escreve o ânion. A carga, galera, o número do cálcio escorrega lá no pé do ânion. O número, a carga do ânion escorrega lá no pé do cálcio, beleza? Tenho a fórmula Ca2S2. A ideia da fórmula de um composto, seja ele iônico, molecular, enfim, a ideia da fórmula de uma substância é mostrar a menor proporção entre os átomos. A menor proporção aqui não é Ca2S2.
O que eu posso fazer? Simplificar, dividir todo mundo por 2. Se eu dividir todo mundo por 2, eu consigo chegar na menor proporção, que é CaS. Pensem comigo, galera. O cálcio, ele tem que perder 2 elétrons. Então, um átomo de cálcio perde 2 elétrons. Um átomo de enxofre ganha 2 elétrons. Então, não tem, eu posso ter um átomo de cálcio e um de enxofre só, porque o cálcio vai transferir seus 2 elétrons para o enxofre. No Al2O3, não rola, porque cada alumínio precisa perder 3 e cada oxigênio só ganha 2. Então, a proporção não dá para ser um átomo de alumínio e um átomo de oxigênio. Vai ter um elétron aí que vai ficar voando e elétron não vai para o além e não vem do além. Então, a fórmula, ela mostra para mim a menor proporção entre os átomos. E para construir a fórmula de um composto iônico, a gente usa a regrinha do escorrega. Belezinha, galera? Nos estendemos, mas, enfim, conseguimos falar do assunto. Vou terminar por aqui. Na próxima semana, nós falamos de ligação covalente. Belezinha? Beijos. Até mais.